Como você reagiria se seu marido aparecesse em seu funeral com sua amante? Imagine uma igreja lotada com 200 pessoas enlutadas. Um caixão de mogno polido segurando uma mulher grávida que morreu de forma suspeita. Então as portas principais se abrem e entra seu marido de mãos dadas com a mulher que ele estava saindo há meses. Mas havia um segredo que ninguém naquela igreja sabia: a mulher no caixão não era uma vítima. Ela era uma estrategista brilhante, enquanto todos acreditavam que ela era uma humilde professora primária, criando aulas sobre borboletas. Ela estava silenciosamente construindo um negócio de 47 milhões de dólares, enquanto seu marido tramava para pegar tudo e desaparecer com sua amante. Ela estava gravando cada mentira, cada ato ilegal, cada única traição. Ela deixou para trás um vídeo para ser reproduzido em seu próprio funeral. Um vídeo projetado para arruinar todos que um dia pensaram que ela era fraca. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Você precisa ficar por aqui para isso, porque ninguém poderia ter previsto a reviravolta final. Nem mesmo eu. Esta é a história de Rachel Morrison, e é sobre como uma mulher de além-túmulo reivindicou a vitória final. Esta história vai te ensinar uma verdade poderosa. Seu silêncio não é fraqueza, é estratégia. Cada mulher quieta que foi subestimada, cada pessoa a quem foi dito que não são nada, sem outra pessoa, este é seu lembrete de que paciência e preparação podem derrotar poder e privilégio. Fique até o fim, porque a revelação final vai mudar. Como você vê a força para sempre? O caixão de mogno repousava no altar da igreja de Santo André, um monumento sombrio a uma vida interrompida. Era emoldurado por buquês de lírios brancos, e o suave bruxulear da luz de velas enviava sombras dançando em sua superfície brilhante. 200 pessoas enchiam os velhos bancos de madeira, um mar de roupas pretas, seus rostos marcados pela tristeza única de perder alguém tão jovem. O ar estava pesado com a fragrância de flores e colônia cara. Mas por baixo de tudo havia um sentimento mais forte de descrença compartilhada dentro daquele lindo caixão que custou mais que o salário de um ano. Para a maioria jazia Rachel Morrison, uma professora primária que tinha 32 anos. Ela era uma amiga leal, uma mãe esperando, e agora ela se foi. Eu estava na terceira fila, segurando um lenço que já estava encharcado, meu vestido preto de repente sentindo-se apertado em torno do meu coração, onde a tristeza havia se assentado como uma pedra. Eu sou Claire Bennett, e a mulher naquele caixão era mais do que apenas minha amiga. Ela era minha irmã em todos os sentidos que contavam. Nós éramos inseparáveis desde os 7 anos. Minha parceira através de cada alto e baixo que a vida nos apresentou por 25 anos. Um quarto de século de amizade, de segredos compartilhados sob o manto da escuridão, de lágrimas reconfortantes e alegria compartilhada de telefonemas que se estendiam pela manhã e brunches de domingo, onde nós consertaríamos os problemas do mundo com mimosas e waffles. Tudo isso estava terminado. Terminando aqui nesta igreja fria, com tetos de arcos altos e vitrais, cujas cenas vibrantes de esperança pareciam uma piada cruel. Rachel estava grávida de 8 meses quando faleceu. Ela estava carregando uma menininha. Ela já havia decidido chamar de Hope. O bebê sobreviveu milagrosamente, entregue via uma cesariana de emergência, assim que a vida de sua mãe estava se esvaindo, pesando 4 libras e 2 onças. Ela era uma pequena lutadora na unidade de terapia intensiva neonatal, completamente alheia, que ela nunca conheceria. A mulher que a adorou tanto que cantou para ela todas as noites e que passou semanas escolhendo o amarelo ensolarado, perfeito para seu quarto de bebê. A causa oficial da morte foram complicações. Os médicos usaram termos vagos como infecção súbita, falência rápida de órgãos e declínio sem precedentes. Eles balançariam suas cabeças e murmurariam sobre como algumas coisas são inexplicáveis, como a medicina moderna tem seus limites e como eles fizeram tudo o que puderam.
Mas eu sabia melhor. Eu sabia que Rachel havia sido perfeitamente saudável durante toda a sua gravidez. Eu sabia que ela estava brilhando com o tipo especial de luz que envolve mães esperando. Eu sabia que ela estava cheia de vida e energia, fazendo planos para um longo futuro que ela merecia ter, e eu estava absolutamente certa, com uma convicção que se estabeleceu fundo no meu estômago, que algo estava terrivelmente errado com a rapidez com que sua saúde havia falhado. O padre estava entregando seu elogio, sua voz, um ritmo suave e praticado de escritura, que fluía sobre os enlutados. Ele falou sobre os caminhos misteriosos de Deus, sobre a paz eterna e a promessa de ver os entes queridos novamente na vida após a morte. Eu mal registrei suas palavras. Meu olhar estava fixo no caixão, no arranjo de rosas brancas deitadas em sua tampa e em uma foto próxima de Rachel, parecendo seu melhor absoluto, sorrindo calorosamente, com uma mão em sua barriga grávida. Foi naquele momento que as grandes portas de madeira na parte de trás da igreja rangeram abertas. O som rasgou o santuário, silenciando o sermão gentil do padre. Cada única pessoa na igreja se virou para ver o que causou a perturbação. O sol brilhante da tarde entrando pela entrada criou uma silhueta de duas figuras. Marcus Morrison entrou no funeral de sua esposa como se estivesse chegando atrasado para um almoço de negócios inconveniente. Ele usava um terno cinza carvão que facilmente custou $3.000. Seu cabelo escuro estava perfeitamente no lugar, e sua expressão mostrava a confiança fácil de um homem que nunca havia sido negado. Nada em seus inteiros e 50 anos. Ele estava alto. Andou com um ritmo deliberado e vestia um olhar que quase poderia parecer triste, se você não visse a frieza em seus olhos, mas não foi. Marcos quem causou um suspiro coletivo varrer. A igreja foi a mulher em seu braço. Jessica Crane entrou naquele serviço segurando a mão de Marcos, como se ela tivesse todo o direito de estar lá, como se ela fosse a viúva enlutada, e não a outra mulher, a amante, que havia destruído um lar e dormido com um homem casado, enquanto sua esposa estava carregando seu filho. Ela tinha 28 anos, com o tipo de cabelo loiro caro, que leva o dia todo em um salão para aperfeiçoar. Ela era bonita daquela forma calculada, que sugere um personal trainer, uma dieta rigorosa e um regime de cuidados com a pele que custa uma fortuna. Seu vestido preto era de grife, provavelmente um Valentino feito sob medida para ostentar seu físico, enquanto fingia ser modesta o suficiente para um funeral. Seus saltos altos eram Christian Louboutins, com suas solas vermelhas características, e eles faziam um som de clique afiado no chão de mármore, que parecia totalmente profano no espaço sagrado e silencioso. Enquanto eu a observava subir o corredor com o marido da minha melhor amiga, uma sensação de gelo puro se espalhou pelas minhas veias atrás de mim. Ouvi a mãe de Rachel soltar um som que nunca esquecerei. Betty Johnson tinha 61 anos. Uma mulher pequena desgastada pelas lutas da vida. Ela havia trabalhado por 30 anos em uma lanchonete de posto de caminhões no Tennessee rural, pegando turnos extras, apenas para dar à sua filha uma chance de uma vida melhor. Ela havia dirigido por 14 horas sem parar para chegar a este funeral, provavelmente no mesmo Honda velho que ela tinha. Desde que Rachel era adolescente, ela já havia enterrado sua mãe e seu marido, e agora estava enterrando sua única filha. Ainda assim, através de cada tragédia, ela se portava com uma graça silenciosa que era verdadeiramente inspiradora. Mas ver seu genro entrar no funeral de sua esposa com sua amante foi o golpe final que quebrou a compostura de Betty Johnson. Ela fez um barulho como uma criatura ferida choramingando. Um grito de dor crua que cortou os sussurros abafados e então suas pernas cederam. Consegui pegá-la pouco antes que ela desabasse, segurando seu pequeno corpo trêmulo. Eu a segurei enquanto ela soluçava incontrolavelmente. E naquele momento eu percebi algo profundo, quando as pessoas te mostram suas verdadeiras cores, em sua hora mais sombria. Um momento em que a simples decência humana deveria importar mais. Você tem que acreditar nelas.
Isso não era Marcos sendo cruel por causa da dor, não era confusão ou uma forma estranha de buscar conforto. Este era Marcus Morrison finalmente deixando sua máscara cair, revelando o monstro que ele sempre havia sido para todos que já tentaram ver o bem nele. Eu já vi pessoas quanto à sua natureza terrível sob pressão antes, mas eu nunca havia testemunhado nada parecido. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso em um terno de $3.000 no funeral de sua esposa grávida com sua amante no braço e um leve sorriso de escárnio em seus lábios. Marcos guiou Jessica para o primeiro banco da frente para os assentos reservados para a família imediata, o lugar de honra bem antes do caixão da mulher que ele jurou amar pelo resto de sua vida. Ele se sentou e ignorou completamente Betty, nem mesmo poupando um olhar para a mulher que criou sua falecida esposa. Jessica sentou-se ao lado dele elegantemente, cruzando os tornozelos como se estivesse participando de um evento da alta sociedade. Seu rosto uma máscara de neutralidade, exceto por uma leve curva presunçosa de sua boca. Os sussurros começaram instantaneamente, se espalhando de banco em banco como uma faísca em uma floresta seca. Eu vi celulares aparecerem de bolsas e bolsos, mesmo que fosse um funeral. As pessoas estavam gravando abertamente, segurando seus telefones em ângulos que eles pensavam ser discretos. Quando Marcos estava sentado, eu tinha certeza que toda a cena vergonhosa já estava se espalhando por toda a internet. A fofoca estava se espalhando como um incêndio através das mídias sociais. Mensagens privadas e conversas abafadas, tudo. Enquanto o corpo de Rachel estava deitado em um caixão a menos de 20 pés de distância. O padre havia parado de falar no meio da frase. Ele apenas ficou lá no pódio parecendo completamente perdido, enquanto suas palavras preparadas sobre a paz eterna e a misericórdia divina de Deus, de repente pareciam uma piada total por um longo momento estranho. Ninguém parecia saber o que fazer a seguir o ar na igreja. Parecia tão pesado que você quase podia senti-lo. Um mau cheiro de choque, raiva e algo mais que parecia estranhamente como excitação, foi. Então que o advogado Thomas Whitmore se levantou. Eu só havia conhecido Tom Whitmore uma vez apenas 3 dias antes, quando ele me pediu para ir ao seu escritório. Ele me contou coisas sobre Rachel que eu nunca soube, coisas que me fizeram perguntar se eu realmente conhecia minha melhor amiga. De fato, ele me fez perceber que ela estava jogando um jogo que nenhum de nós sabia que existia e nós estávamos prestes a ver o movimento final. Ele tinha 58 anos e tinha aquele charme clássico de dinheiro antigo de Connecticut, com cabelos prateados, penteados para trás, de uma testa alta e olhos azuis penetrantes, que pareciam notar tudo, mas revelar nada. Por 30 anos, ele havia sido um advogado corporativo de ponta. Antes de mudar para planejamento patrimonial, ele carregava a confiança tranquila de um homem que havia visto tudo e não se surpreendia com nada. Ele caminhou para a frente da igreja com passos lentos e deliberados, seu rosto completamente sério. O padre se afastou imediatamente, cedendo o pódio a este convidado inesperado. Senhoras e senhores, Whitmore disse, e sua voz encheu a igreja sem nenhum esforço. Havia um poder em seu tom que fazia as pessoas se sentarem mais eretas, que silenciava os sussurros e que até fez Marcos erguer o olhar de seu telefone com o primeiro vislumbre de preocupação que eu havia visto em seu rosto desde que ele chegou. Antes de terminarmos este serviço, ele anunciou. Fui instruído pela falecida a ler seu testamento final, aqui agora na frente de todos que ela amou. Ele fez uma pausa deixando seus olhos examinarem a multidão, antes que eles se fixassem em Marcos e Jessica, na primeira fila. Suas próximas palavras foram ditas suavemente, mas elas caíram como um soco no estômago, e em todos que atraíram. A postura presunçosa de Marcos mudou apenas ligeiramente ao lado dele. As unhas perfeitamente pintadas de Jessica cravaram em seu braço seus nós, dos dedos ficando brancos. Whitmore então enfiou a mão em sua jaqueta de terno e puxou um envelope grosso do tipo oficial que advogados usam.
Ele o segurou para todos verem antes de quebrar lenta e cuidadosamente o selo de cera. Eu não entendi na hora. Eu não tinha ideia do que Rachel estava aprontando, que segredo ela estava escondendo, ou que tipo de império ela estava secretamente construindo, enquanto todos apenas a viam como uma doce professora primária que fazia folhas de exercícios sobre borboletas. Mas enquanto eu estava naquela igreja observando o sangue escorrer do rosto de Marcus Morrison, enquanto o advogado Whitmore se preparava para ler o testamento de sua esposa morta, eu comecei a entender. Rachel sabia o tempo todo. Ela sabia sobre o caso, ela sabia sobre as mentiras, ela sabia sobre cada coisa secreta que eles haviam feito pelas suas costas, mas ela não aceitou seu destino, ou se encolheu e definhou como uma vítima indefesa. Ela tinha um plano. Eu observei Marcos se contorcer em seu assento, enquanto 200 pessoas o encaravam com nojo aberto, e eu pensei sobre o que nenhum deles sabia. O que nem mesmo eu não havia sabido até 3 dias atrás. Rachel havia passado os últimos meses de sua vida cuidadosamente construindo uma armadilha. E cada pessoa que a machucou, cada pessoa que a subestimou, e cada pessoa que olhou para seu doce rosto e viu fraqueza, havia acabado de entrar nela para entender como chegamos a este ponto com minha melhor amiga em um caixão e a amante de seu marido sentada na seção da família, como se ela fosse a dona do lugar. Eu tenho que te levar de volta antes da traição, antes dos segredos e antes dos planos sombrios e cuidadosos. Nós temos que voltar ao começo de uma história de amor que estava destinada a terminar com uma tragédia e uma vitória. Rachel Ann Johnson foi criada em um parque de trailers na beira de uma pequena cidade no Tennessee rural. Era o tipo de lugar que não está em nenhum mapa. O tipo de lugar que as pessoas estão sempre tentando sair. Sua mãe Betty fazia turnos duplos em uma lanchonete de posto de caminhões. Ela voltava para casa às 3 da manhã, cheirando a café queimado e comida frita, seus pés doendo e suas costas doloridas. Mas ela sempre tinha um sorriso caloroso, pronto para sua filha. Não havia pai por perto. Betty nunca falou sobre ele, e Rachel sabia que era melhor não perguntar. Mas Rachel tinha uma mente brilhante, uma inteligência afiada e ardente, que seus professores notaram imediatamente. Isso a fazia se destacar das outras crianças em seu distrito escolar subfinanciado. Isso fazia os conselheiros de orientação apenas balançarem a cabeça em espanto e dizerem coisas como: aquela garota poderia fazer qualquer coisa se ela apenas tivesse uma chance real. Betty Johnson ia garantir que sua filha tivesse aquela chance. Ela pegava turnos extras, sempre que podia. Ela começou a limpar casas para famílias ricas do outro lado da cidade. Ela economizou cada único dólar que não era para comida ou aluguel, enfiando dinheiro em latas de café velhas debaixo de seu colchão e em uma conta bancária que ela nunca jamais tocou. Quando Rachel completou 17 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos integral para a Universidade da Virgínia. Ela explodiu em lágrimas quando abriu a carta. Betty chorou também de pé, ali mesmo, em seu pequeno trailer, segurando o futuro de sua filha em suas mãos. Todos aqueles anos de sacrifício finalmente haviam valido a pena. Rachel apareceu na faculdade com apenas 2 malas $300 no bolso e uma determinação feroz para ter sucesso. Ela conciliava 3 empregos diferentes. Enquanto estava na universidade, ela trabalhava como garçonete em uma lanchonete perto do campus, servindo universitários privilegiados que mal davam gorjeta e idosos que a tratavam como se ela fosse invisível. Ela dava aulas particulares para estudantes que estavam falhando em economia e matérias de negócios. Ela havia aprendido sozinha, usando livros da biblioteca e aulas online gratuitas. Nos fins de semana, ela limpava quartos de dormitório, esfregando vasos sanitários e trocando lençóis para pessoas que nunca se dariam ao trabalho de aprender seu nome. Apesar de tudo isso, ela manteve um perfeito média de pontos. Ela estava na lista do reitor. A cada semestre, ela se formou com honras e tinha conquistado o respeito de cada professor que ela já teve. Foi lá que ela conheceu Marcus Morrison. Ele era o oposto de Rachel em todos os sentidos. Ele era rico, ela era pobre, ele era bem conectado,
Ela era uma estranha. Ele tinha o tipo de confiança profunda que só pessoas que nunca tiveram uma luta real podem ter. A riqueza de sua família remontava a gerações, era dinheiro antigo de Connecticut, construído a partir de investimentos inteligentes, grandes heranças e o tipo de negócios que são feitos em clubes de campo e em iates. Marcus estava reprovando em sua aula de economia. Rachel foi designada para ser sua tutora. Ele chegou 20 minutos atrasado para a primeira reunião deles. Ele estava vestindo uma camisa polo que provavelmente custava mais do que toda a coleção de roupas de Rachel. E ele olhou para ela como se ela estivesse ali para servi-lo. Ela deveria ter simplesmente ido embora. Naquele exato momento, olhando para trás, agora sabendo toda a história, eu posso ver todos os sinais de alerta que Rachel ou perdeu ou simplesmente escolheu ignorar a arrogância casual, a maneira como ele agia como se o tempo dele fosse mais importante que o dela, a maneira como ele olhou para o laptop dela, as roupas dela e os sapatos dela. Você podia quase vê-lo somando o patrimônio líquido dela em sua cabeça e decidindo que ela não era boa o suficiente. Mas Marcus Morrison não chegou onde estava sendo estúpido. Ele sabia ler as pessoas, ele viu algo em Rachel naquele dia. Talvez ele estivesse impressionado com a inteligência dela, ou talvez ele estivesse atraído pela beleza dela. Um tipo natural de beleza que não precisava de roupas caras ou maquiagem para ser notada. Ou talvez fosse algo muito mais sombrio. Talvez ele viu uma mulher que havia lutado por tudo a vida inteira e presumiu que ela seria grata por qualquer pequena peça de atenção que ele decidisse dar a ela. Então ele mudou sua abordagem, ele começou a aparecer a tempo para as sessões deles, ele trazia café para ela, e ele até se lembrava exatamente de como ela gostava. Ele começou a perguntar sobre a vida dela, a família dela e o que ela esperava para o futuro, e ele parecia ouvir com real interesse. Ele a perseguiu com uma paixão. Ele apareceria na lanchonete onde ela trabalhava e pediria café, que ele nunca bebia, apenas para poder observá-la enquanto ela se movia de mesa em mesa. Ele enviou enormes buquês de flores para o pequeno apartamento dela, do tipo que deve ter custado uma fortuna. Ele escreveu pequenas notas para ela que eram surpreendentemente atenciosas para um cara. Um homem que tinha tudo nas mãos e nunca trabalhou um dia em sua vida. Rachel hesitou no começo. Ela não era boba. Ela entendeu que eles eram de círculos sociais completamente diferentes, e ela tinha certeza de que a família dele nunca aprovaria a filha de uma garçonete. Ela sabia que romances de contos de fadas eram apenas para crianças, e que pessoas que tinham que se preocupar com o aluguel não tinham finais felizes. Mas Marcus era persistente. Ele era charmoso e ele era incrivelmente habilidoso em dizer a ela exatamente o que ela queria ouvir. Eu não sou como eles, ele prometeu a ela uma noite depois que ela finalmente confessou. Porque ela o mantinha à distância. Aqueles garotos ricos que agem superiores a todo mundo. Esse não sou eu, Rachel. Eu te amo pela pessoa que você é. Não por de onde você veio, sua origem não significa nada para mim. E ela caiu nessa que o céu a ajude. Ela realmente acreditou nele. Eles se casaram 5 anos depois no exclusivo clube de campo da família dele em Greenwich, Connecticut. Eu servi como sua dama de honra em pé, ao lado da minha amiga mais querida, em um vestido que eu havia encontrado em uma prateleira de liquidação e alterado com minhas próprias 2 mãos. Eu assisti o rosto dela se iluminar com um tipo de felicidade que fez meu próprio coração doer de alegria por ela. Você sabia que Rachel fez seu próprio vestido de noiva? Ela criou o design e costurou cada ponto à mão durante um período de 6 meses. Isso foi porque Diana Moore Warrior Morrison, a mãe de Marcus, recusou-se a gastar 1 centavo em um vestido para alguém que ela se referia como a ajudante, uma garota de um parque de trailers. Não veste Vera Wang. Diana havia comentado, sem saber que eu estava virando a esquina e ouvi cada palavra tóxica. Não importa como você o vista. Lixo é sempre apenas lixo. Eu deveria ter contado a Rachel o que eu ouvi. Eu repeti aquele exato momento em minha cabeça,
1 milhão de vezes questionando se as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse apenas falado e contado a verdade, mas ela parecia tão incrivelmente feliz naquele dia. Em pé no altar, em seu vestido feito à mão, com flores entrelaçadas em seu cabelo, trocando votos com um homem que ela amava com cada pedaço de seu coração. Eu simplesmente não consegui estragar isso para ela. Talvez isso me torne uma covarde. Talvez isso me torne um acessório a toda a miséria que veio depois. Eu tive muito tempo para pensar sobre isso. E ainda não tenho certeza qual é a resposta certa. A recepção do casamento foi uma mistura perfeita de maravilhoso e terrível. Foi maravilhoso porque Rachel estava absolutamente radiante. A localização era deslumbrante e por um curto período pareceu que o amor poderia realmente superar a vasta divisão entre duas pessoas de mundos diferentes. Foi terrível, porque eu vi Diana Morrison se mover pela sala, espalhando seu veneno para qualquer um que quisesse ouvir, garantindo que todos soubessem seus verdadeiros sentimentos sobre sua nova nora, apenas de 5 anos. Eu ouvi Diana dizer a uma mulher pingando diamantes, sua voz alta o suficiente para eu ouvir você. Pode tirar a garota do parque de trailers, mas você não pode tirar o parque de trailers da garota. A emoção vai desaparecer e Marcos vai voltar aos valores com os quais ele foi criado. 5 anos foi o palpite de Diana. Ela estava errada por 3. Os 2 primeiros anos do casamento deles pareciam felizes, pelo menos por fora. Rachel e Marcos se estabeleceram em um lindo apartamento no Upper East Side de Manhattan. Ele começou uma carreira em um banco de investimento de primeira linha. Ela assumiu uma posição de professora da 3ª série em uma escola particular da cidade, moldando mentes jovens e voltando para casa com histórias deliciosas sobre seus alunos que faziam todo o rosto dela se iluminar. Então, Rachel descobriu sobre o vício em jogos de Marcos. Ele havia gastado $50 mil em um cassino de Atlantic City. Isso foi 50 mil em um único fim de semana. Dinheiro que eles não podiam pagar. Era dinheiro que ele havia cobrado em seus cartões de crédito compartilhados e garantido com um empréstimo em nome de ambos, sem o conhecimento dela. Ele desabou em lágrimas quando ela o confrontou sobre isso. Elas pareciam lágrimas genuínas. Pelo menos ele caiu de joelhos na sala de estar deles, implorando para que ela o perdoasse. Ele jurou que foi um erro único e prometeu que nunca mais aconteceria. Ele disse todas as coisas típicas que as pessoas dizem quando são pegas se sentindo desesperadas e não muito prontas para enfrentar seus problemas. Rachel usou toda a sua herança para quitar suas dívidas. Sua avó havia passado 50 anos trabalhando como empregada doméstica, limpando vasos sanitários e esfregando pisos para famílias ricas que provavelmente nunca se deram ao trabalho de aprender o nome dela. Quando ela faleceu, ela deixou para Rachel $50 mil. Era cada centavo que ela havia conseguido economizar ao longo de uma vida de trabalho difícil. Rachel deu tudo isso a Marcos sem pensar 2 vezes, sem qualquer amargura, porque ela estava lá apaixonada por ele. Ela acreditava em seu casamento e pensou que era o que uma boa esposa deveria fazer. Eu disse a ela que ela estava fora de si. Nós estávamos no meu apartamento, no Queens, bebendo vinho em canecas de café, já que eu tinha quebrado recentemente todas as minhas taças de vinho. Eu olhei diretamente nos olhos dela e disse algo que eu me lembro, palavra por palavra. Eu disse, garota, a única aposta que você deveria estar fazendo é se ele vai se lembrar do seu aniversário. Você não deveria estar apostando com suas economias de aposentadoria todo o trabalho da vida de sua avó ou todo o seu futuro financeiro. Ela apenas riu e me disse que eu era muito preocupada. Ela insistiu que Marcos havia aprendido a lição. Ele explicou que todo casamento passa por períodos difíceis, e este era apenas um dos deles. Eu realmente queria acreditar que ela estava certa. Eu realmente queria. Foi por essa época que Rachel começou o que ela casualmente chamava de um pequeno hobby. Ela havia desenvolvido alguns materiais de ensino únicos para sua própria sala de aula, incluindo planos de aula, planilhas e atividades que seus alunos adoravam.
Um colega de trabalho sugeriu que ela tentasse vendê-los online através de uma plataforma para educadores. E mais tarde, em um site chamado Etsy. É apenas por diversão. Rachel explicou uma maneira de ganhar algum dinheiro extra, talvez para umas férias. Um dia, Marcus foi completamente desdenhoso da ideia. Ele voltou para casa uma tarde, enquanto Rachel estava em seu laptop criando um plano de aula sobre borboletas e seus ciclos de vida. Ele espiou por cima do ombro dela com um sorriso condescendente que me fez ferver o sangue. Quando Rachel me descreveu isso mais tarde, isso é muito fofo, querida. Ele disse, você deveria se ater à parte do ensino e me deixar lidar com os assuntos de negócios. Rachel apenas sorriu, acenou com a cabeça e continuou com seu trabalho. Mas eu conhecia minha melhor amiga. Eu pensei que a conhecia melhor do que qualquer um no planeta. E enquanto ela me contava daquela história, eu notei um brilho em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Não eram sentimentos feridos, desapontamento ou mesmo aceitação. Era algo mais afiado, mais frio, e quase parecia que ela estava calculando algo, olhando para trás. Agora eu acredito que aquele foi o exato momento em que tudo mudou. Foi o momento em que a garota ingênua do Tennessee, que acreditava em finais felizes, começou a se transformar em alguém completamente diferente. Ela se tornou alguém paciente, alguém estratégica e alguém perigosa. Mas eu não vi na época, eu não conseguia ver o que estava realmente acontecendo por trás do sorriso doce e da personalidade gentil da minha melhor amiga. Eu pensei que ela estava apenas lidando com uma situação ruim. Eu imaginei que ela estava se ajustando à sua nova vida. Eu acreditei que ela estava fazendo o que inúmeras mulheres fizeram por eras, quando se sentem presas em casamentos infelizes, sem uma fuga óbvia. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que ela estava no processo de construir um império. 6 meses antes do funeral, Rachel estava grávida de 6 meses e parecia mais deslumbrante do que eu jamais a tinha visto. A gravidez concordava com ela de uma forma que desafiava todas as histórias terríveis que outras mulheres compartilham sobre pés inchados, enjoo matinal e pele imprevisível. Ela estava radiante com uma beleza suave, e ela constantemente tinha uma mão apoiada em sua barriga como se estivesse protegendo algo incrivelmente precioso. E claro que estava. Nós combinamos de almoçar em uma quinta-feira, no início da primavera, em um pequeno café no Brooklyn. O tipo de lugar que vende torradas de abacate caras que influenciadores de mídia social fingem gostar. Rachel já estava sentada quando cheguei lá, em uma mesa perto da janela, com a luz do sol derramando sobre seu rosto. Ela parecia uma pintura clássica de uma futura mãe feliz, mas algo não estava certo. Eu notei assim que me sentei. Havia uma certa tensão ao redor dos olhos dela, que seu sorriso não conseguia esconder completamente. Uma rigidez em sua postura, que sugeria noites sem dormir e escolhas difíceis. Apenas me diga, eu disse pulando a conversa fiada usual. Nós éramos muito próximas para isso. Rachel respirou fundo, e então pegou sua bolsa e tirou uma conta de cartão de crédito. Eu descobri isso na semana passada. Ela disse, olhe, as transações à terceira de baixo, eu examinei o extrato, mostrava uma cobrança de uma joalheria, Tiffany e companhia por $4.300. Ele me comprou algumas joias. Rachel disse seu tom completamente plano. O problema é que ele nunca me deu nenhuma joia. Não havia colar, não havia brincos, não havia pulseira. Absolutamente nada. Talvez seja uma surpresa, eu sugeri. Mas mesmo quando as palavras saíram da minha boca, eu sabia o quão pouco convincentes elas soavam. Talvez ele esteja aguardando para um dia especial. Rachel apenas balançou a cabeça. Eu procurei em nosso armário, nas gavetas da cômoda dele e no escritório em casa dele. Não há nenhuma caixa de joias escondida em lugar nenhum. Nenhum recibo para uma futura retirada. Absolutamente nada. Então, para onde foram $4.000 em joias da Tiffany? Os olhos de Rachel encontraram os meus, e o que eu vi neles fez meu estômago apertar. Não era choque, confusão ou mesmo raiva.
Era aceitação. Era como se ela já tivesse descoberto a resposta e estivesse simplesmente esperando a prova para confirmar suas suspeitas. É isso que eu tenho que descobrir. Ela declarou, ela não confrontou. Marcos imediatamente. Como eu descobriria? Essa não era a maneira de Rachel lidar com as coisas. Ela havia passado muitos anos observando sua mãe, lidar com situações difíceis, com inteligência e planejamento. Ela já havia aprendido há muito tempo que o conhecimento era a vantagem final e que a pessoa que reage primeiro não é necessariamente a pessoa que sai por cima. Em vez disso, ela contratou um detetive particular. O nome dele era Mike Callahan, um ex-detetive do Departamento de Polícia de Nova York, que se especializava no que ele taticamente se referia como investigações domésticas. Rachel o pagou usando o dinheiro de seu negócio de materiais de ensino online que ela mencionou que estava indo muito bem naquele momento. Eu não dei a esse comentário. Um segundo pensamento muito bem poderia significar quase qualquer coisa, como algumas centenas de dólares por mês, apenas o suficiente para pagar a taxa do investigador sem tocar nas contas bancárias conjuntas que Marcos observava como um falcão. Eu estava prestes a descobrir o que muito bem realmente significava as fotos. Chegaram menos de uma semana depois, Rachel me ligou em uma noite de quarta-feira. Sua voz tendo aquela calma particular que me dizia que ela estava se mantendo unida com cada grama de sua força. Ela perguntou se eu poderia ir à casa dela. Marcos tinha uma noite longa no trabalho e ela precisava que eu visse algo. Eu peguei o trem para o apartamento dela no Upper East Side, aquele que eu sempre admirei secretamente por seus belos tetos altos e elegantes molduras de coroa. Rachel atendeu a porta com os olhos inchados e vermelhos, segurando um envelope manila contra o peito, como se estivesse cheio de algo letal. Foi com as mãos trêmulas que ela colocou as fotos na mesa da sala de jantar. Havia Marcos com uma mulher loira, suas cabeças inclinadas perto em um restaurante em Tribeca. A mão dele estava repousando sobre a dela na toalha de mesa branca, limpa. Então havia Marcos com a mesma mulher, entrando no lobby de um hotel de luxo no Sorro, seus braços entrelaçados um no outro. Outra foto mostrava Marcos e a mulher em uma praia arenosa que a etiqueta de localização identificava como Martha's Vineyard. Eles estavam passeando de mãos dadas à beira da água, parecendo um casal em lua de mel. O nome da mulher era Jessica Crane. Ela tinha 28 anos e era associada júnior na empresa de investimentos onde Marcos trabalhava. Ela tinha 87 mil seguidores no Instagram que viam fotos cuidadosamente encenadas de um estilo de vida luxuoso que eu agora entendia que estava sendo pago pelo marido da minha melhor amiga. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei, não inteiramente certa de que queria ouvir a resposta. O detetive particular acredita que já faz pelo menos 8 meses. Rachel respondeu. Talvez até mais. Começou antes de eu estar grávida. Pode ter até começado antes de eu saber que ia ter um bebê. Nós apenas sentamos em silêncio por um tempo. As fotografias espalhadas entre nós como pedaços de evidência. Em uma cena de crime. De certa forma, era exatamente o que elas eram. Então, o que você vai fazer? Eu perguntei. A expressão de Rachel endureceu. Eu vou levar meu tempo e pensar. Eu vou fazer um plano. E então, quando eu finalmente fizer minha jogada, eu vou estar preparada para qualquer coisa que aconteça. Ela esperou uma semana inteira antes de confrontar Marcos. Ela passou esse tempo se preparando, mas eu não tinha ideia naquela época de o quanto ela estava se preparando, ou para o que ela estava se preparando, para o momento em que ela finalmente mencionou o caso dele. Eles estavam na cozinha do lindo apartamento deles. Rachel estava completamente composta e, no controle, ela segurou as fotos na mão e fez uma pergunta muito simples. A ele, há quanto tempo isso está acontecendo? Marcos não fez nenhuma tentativa de negar. Ele não ofereceu desculpas. Ele não se ajoelhou para implorar por seu perdão. Como ele fez quando ela descobriu sobre seu vício em jogos, desta vez, ele partiu para o ataque. Você tem sido tão chata desde que engravidou. Ele zombou e cada palavra parecia um golpe físico.
As únicas coisas sobre as quais você sempre fala são o bebê, qual cor pintar o berçário e quais pediatras escolher. Tudo o que ouço é sobre qual carrinho devemos comprar. É simplesmente exaustivo. Rachel, quando chego em casa do trabalho, eu quero estar com alguém que possa ter uma conversa de verdade sobre algo além dos sintomas da gravidez. Rachel apenas ficou ali com 6 meses de gravidez, com uma mão instintivamente apoiada no estômago, absorvendo cada palavra cruel. Jessica entende o tipo de pressão com que estou lidando. Marcos, continuou ela, realmente valoriza o que eu faço para viver. Ela não reclama de eu chegar tarde para o jantar ou de trabalhar muitas horas no escritório. Ela é encorajadora, ela é divertida, ela é tudo o que você era antes de se transformar. Nesta incubadora. Uma incubadora, ele havia acabado de chamar sua esposa grávida de incubadora tão casualmente quanto alguém poderia falar sobre o tempo. Mas Marcos não havia terminado. Era como se anos de crueldade tivessem sido engarrafados dentro dele, contidos pela mais fina camada de decência que ele ainda tinha. Agora todo aquele veneno estava escorrendo dele. E o que exatamente você vai fazer a respeito disso? De qualquer forma, você vai me deixar com que dinheiro você não tem nada. Rachel, nem uma única coisa sem mim. Seu salário como professora nem cobriria o aluguel de um minúsculo estúdio nesta cidade. E seu pequeno negócio paralelo de venda de planos de aula. Me dê um tempo, isso é um hobby, não uma fonte real de renda. Ele se moveu em direção a ela, pairando sobre ela. E usando seu tamanho para intimidá-la, sua mãe não era nada além de uma garçonete em alguma lanchonete de beira de estrada. E você não é diferente. Você é uma ninguém. Um caso de caridade completo. Fui eu quem te tirou daquele parque de trailers e te deu uma vida que você nunca poderia ter tido por conta própria. Cada coisa que você possui, tudo o que você se tornou, você deve tudo a mim. Sua voz baixou para um sussurro que parecia muito mais ameaçador do que um grito. Teria sido se você sequer pensar em se divorciar de mim. Eu vou te arruinar completamente. Eu vou pegar este apartamento. Eu vou pegar nossas contas bancárias e eu vou pegar o bebê. Minha família tem os advogados mais poderosos de toda Nova York. Advogados que trabalham para a família Morrison. Desde antes de você nascer, sua família não tem absolutamente nada sem dinheiro, sem influência e sem poder. Você desperdiçaria anos de sua vida lutando comigo no tribunal. E quando tudo estivesse acabado, você não teria nada sobrando. Você vai acabar exatamente onde começou, sem dinheiro, completamente sozinha, vivendo em algum apartamento de lixo e vendo nossa filha apenas nos fins de semana. Se tiver sorte, é isso que você realmente quer. É esse o tipo de vida que você quer para nosso filho. Rachel não disse nada. Ela não conseguia falar. Sua voz havia sumido completamente, silenciada pela pura escala de sua crueldade e pela súbita e arrepiante percepção de que o homem com quem ela havia se casado, o homem que ela amava e por quem fez sacrifícios e confiou, nunca havia sido real de forma alguma. Ele saiu para passar a noite com Jessica e ela dirigiu até uma garagem de estacionamento na Quinta Avenida. Ela apenas sentou em seu carro por 2 horas chorando, até não ter mais lágrimas para chorar, até que seus olhos estivessem inchados e sua garganta completamente rouca. Suas mãos começaram a cãibras de tão forte que ela estava segurando o volante. Ela me ligou de dentro daquela garagem e estava soluçando, tão incontrolavelmente que eu mal conseguia entender o que ela estava dizendo. Eu queria dirigir direto para Manhattan, naquele mesmo segundo, apenas para abraçá-la e dizer a ela que tudo ficaria bem, mas ela recusou-se a me deixar ir. Ela me disse que tinha que pensar. Ela disse que tinha que decidir seu próximo passo. Eu aprendi uma lição valiosa naquele dia. Algo que sempre me acompanhou quando um homem te diz que você não é nada sem ele. Ele não está fazendo uma ameaça. Ele está fazendo uma confissão. Ele está te dizendo o seu maior medo. A única coisa que o mantém acordado à noite, a única verdade que ele não suporta admitir,
Ele está absolutamente petrificado de que você possa descobrir que ele é quem não é nada sem você. Ele tem medo de que seu poder, seu dinheiro e todas as suas conexões sejam insignificantes se você escolher deixá-lo. Ele está aterrorizado de que construiu toda a sua identidade em fazer você se sentir pequena. E se você ousasse levantar-se para o seu potencial máximo, todos o veriam como o homem pequeno, fraco e inseguro que ele realmente é. Depois dessas 2 horas na garagem de estacionamento, Rachel secou os olhos. Ela pegou o telefone e discou um número que eu nunca tinha visto antes. Tom, ela disse, sua voz agora completamente firme, com um tom gelado que me fez sentir um calafrio na espinha, quando ela me contou sobre isso mais tarde. É Rachel, eu acredito que chegou a hora, coloque tudo em movimento. Aquele foi o momento em que eu finalmente aprendi a verdade sobre minha melhor amiga. Um segredo que ela estava guardando por 6 anos. Ela estava construindo silenciosamente algo incrível, enquanto o resto de nós via apenas uma professora gentil que vendia planilhas com borboletas. Seu negócio de venda de materiais de ensino não era apenas um hobby, não era algo que apenas pagava por uma férias de vez em quando ou uma refeição chique fora. Era uma corporação de 47 milhões de dólares chamada EduSpark Digital e era a maior plataforma independente de recursos para professores. Em todos os Estados Unidos, tinha centenas de milhares de pessoas inscritas, tinha acordos com distritos escolares em todo o país e tinha múltiplas fontes de renda de assinaturas, acordos de licenciamento e seminários de treinamento corporativo. Rachel havia criado tudo sozinha aos poucos, acordando cedo e ficando acordada até tarde, enquanto Marcos presumia que ela estava apenas corrigindo o dever de casa ou preparando suas lições. Ela havia formado oficialmente a empresa em Delaware muito antes de eles se casarem, e ela havia colocado tudo em um tipo especial de fideicomisso que seu marido nunca poderia tocar. Ela havia contratado uma equipe e fechado grandes negócios e feito escolhas inteligentes que transformaram seu pequeno hobby em um enorme sucesso, e Marcos não sabia nada sobre isso. Absolutamente nada. Ele acreditava que ela estava ganhando algumas centenas de dólares por mês com a venda de suas planilhas. Ele acreditava que ela era completamente dependente dele. Ele acreditava que ele era quem tinha todo o poder em seu casamento. Ele estava convencido de que poderia intimidá-la com ameaças de pobreza e disputas de custódia. Certo de que ela não tinha outra opção a não ser fazer o que ele dizia. Ele estava prestes a descobrir o quão enganado ele estava. 3 dias depois de sua discussão com Marcus, Rachel teve uma reunião com seu advogado Thomas Whitmore. Eles se encontraram em um pequeno café no Brooklyn, que ela escolheu por uma razão específica. Ninguém do seu círculo de alta sociedade no Upper East Side seria visto lá. Eu estava lá com ela, porque ela insistiu nisso. Ela me disse que precisava de alguém para ser uma testemunha, uma pessoa em quem ela pudesse confiar completamente, para confirmar que cada ação que ela estava prestes a tomar era perfeitamente legal, devidamente registrada, e além de qualquer dúvida. Tom Whitmore era amigo da mãe de Rachel por muitos anos. Ele havia lidado com um caso na lanchonete de Betty há muito tempo, quando ele era um novo promotor, começando com crimes de cidade pequena. Betty o havia mantido abastecido com café e torta, e o havia ouvido desabafar sobre seus longos dias de trabalho e as pessoas difíceis com quem ele tinha que lidar. Os dois haviam iniciado uma amizade inesperada que continuou desde então. Então, quando Rachel precisou de ajuda legal para iniciar seu negócio, ela procurou Tom. Quando ela precisou de assistência para configurar sua empresa para protegê-la de um marido em quem ela já estava começando a desconfiar, ela procurou Tom. E quando ela finalmente entendeu que seu casamento era uma farsa completa e que ela tinha que proteger a si mesma e seu filho não nascido, ela procurou Tom. Ele colocou toda a papelada na mesa do café com a confiança suave de um homem que havia passado por esse processo inúmeras vezes ainda. Assim,
Eu podia notar uma centelha definida de orgulho em seus olhos, enquanto ele revisava o que Rachel havia criado. Toda a empresa está segura em um fideicomisso irrevogável. Ele explicou sua voz baixa, embora estivéssemos em uma cabine privada. Foi criada antes de você se casar e foi iniciada usando apenas dinheiro que você ganhou por conta própria. Marcos não tem absolutamente nenhum direito legal. Há nada disso. Ele não tem como chegar a isso. Não tem como quebrá-lo e ele nem mesmo tem o direito de saber que existe a menos que você decida contá-lo. Tom tocou no segundo documento. Este arquivo contém um registro completo de seu comportamento, suas dívidas de jogo, seus esquemas financeiros e provas do caso completo, com datas locais e fotos. Ele detalha cada mentira que ele te contou, cada promessa que ele quebrou e cada vez que ele usou suas contas conjuntas, sem você saber ou concordar com isso. Eu apenas olhei para a montanha de papel, para a quantidade inacreditável de evidências que minha melhor amiga havia reunido, sem que ninguém tivesse a menor ideia. Há quanto tempo você está coletando? Tudo isso 6 anos. Rachel respondeu calmamente. Começou na primeira vez que eu descobri que ele estava jogando. Eu soube na hora que algo estava profundamente errado, embora eu não quisesse encarar. Então comecei a manter um registro. Sabe, apenas por precaução. Apenas por precaução, ela estava casada há 8 anos. Por 6 desses anos, ela estava silenciosa e sistematicamente coletando evidências contra seu próprio marido. Ela estava se preparando para um dia que ela rezava para nunca chegar, mas ela era inteligente demais para não estar pronta para isso. O que fazemos agora? Eu perguntei por enquanto. Esperamos, Tom disse. Precisamos que Rachel dê à luz o bebê com segurança. O futuro da criança deve ser garantido antes de fazermos qualquer movimento. E temos que ter certeza de que quando finalmente agirmos, Marcos não terá para onde fugir sem dinheiro escondido, sem truques legais e absolutamente nenhuma maneira de virar isso contra Rachel. Rachel acenou com a cabeça a mão dela, repousando protetoramente em sua barriga grávida. E eu encontrei algo mais, ela disse. Algo que muda todo o jogo. Então ela nos contou sobre seu plano para a Costa Rica. Marcos estava se preparando para esvaziar suas contas conjuntas logo após o nascimento do bebê. Ele já havia comprado passagens de avião para ele e para Jessica. Seu plano era pegar cada dólar que pudesse e desaparecer para um país que não extradita, deixando Rachel com um bebê recém-nascido e uma dívida esmagadora. Ele tem movido dinheiro em pequenas quantias por meses. Rachel explicou apenas o suficiente para não acionar nenhum alerta bancário. A única razão pela qual eu o peguei é porque eu tenho observado nossas finanças como um falcão. Um sorriso cruzou seu rosto, mas não era um sorriso doce. Era o sorriso de um mestre de xadrez que acaba de ver seu oponente cair direto em um xeque-mate. Ele não tem ideia de que eu sei. Ela disse. Ele não tem a menor ideia de que eu estive 10 passos à frente dele por anos. Ele pensa que sou ingênua. Ele pensa que sou fraca. Ele pensa que estou sem opções e esse vai ser o maior erro de sua vida. Eu lembro de sair daquele café com o estômago embrulhado. Eu me senti tão orgulhosa da minha amiga que havia mostrado mais coragem e gênio estratégico do que qualquer um que eu conhecia. Mas eu também estava aterrorizada com a tempestade que estava chegando, com a guerra que estava prestes a começar. E eu senti algo mais também, algo que eu não conseguia nomear. Naquela época, talvez fosse o choque de perceber que a mulher que eu pensava que conhecia minha doce Rachel, aquela que chorava durante comerciais tristes, adotava gatos de rua e criava planos de aula sobre borboletas, estava secretamente construindo um império de 47 milhões de dólares, enquanto seu marido acreditava que ela estava apenas brincando de casinha. Documente tudo, ela me disse enquanto caminhávamos em direção ao metrô. Esse foi seu último conselho, a sabedoria que ela havia ganhado de 6 anos de sobreviver a um casamento com um homem que a teria arruinado. Se tivesse a chance, Terry Prince, faça gravações.
Salve extratos bancários quando você está contra alguém que tem mais poder do que você. A informação é sua única arma. Construa um arquivo, Claire. Você não tem ideia de quando poderá precisar dele. Eu pensei que era um conselho sólido na época. O tipo de coisa que você ouve e concorda. Então guarda na mente nunca pensando que realmente terá que usá-lo. Eu não tinha ideia de quão rapidamente essas palavras se tornariam minha própria tábua de salvação. As semanas que se seguiram foram cheias de tensão, mas também de esperança. Rachel desempenhou seu papel impecavelmente. Ela era a esposa grávida, dedicada, que não suspeitava de nada. Ela se preocupava com as cores para o berçário e debatia nomes de bebês, enquanto seu marido continuava seu caso com mais e mais arrogância. Ela sorria quando Marcos chegava em casa tarde, cheirando a perfume de Jessica. Ela sentia quando ele chamava seus fins de semana fora de uma emergência de trabalho. Ela apenas esperava e observava e anotava tudo. Uma tarde, ela me ligou, sua voz vibrando de emoção. Eu encontrei todo o plano de fuga dele. Cada parte dele, as contas bancárias nas Ilhas Cayman, as passagens de avião para a Costa Rica, até mesmo o passaporte falso que ele havia feito para si mesmo. Um passaporte falso, parece que ele estava planejando isso por muito mais tempo do que eu imaginava. Ele tem uma segunda identidade inteira criada. Tudo pronto para ir no segundo em que as coisas ficarem bagunçadas. Aqui ela soltou uma risada, e foi o som da pura vitória. Ele não tem a menor ideia de que eu tenho cópias de cada coisa que ele acredita. Sua pequena conta secreta de e-mail é segura, porque ele escolheu uma senha que ele pensou que eu nunca descobriria. Ele não sabe que eu coloquei um keylogger em seu laptop 3 anos atrás. Oh, meu Deus, Rachel. Eu sei, ela disse, suando quase tonta de triunfo. Eu sei que parece extremo, mas você tem que entender, Claire. Eu vivi com este homem por 8 anos. Eu sei exatamente do que ele é capaz de fazer, e eu sabia desde o início que se as coisas dessem errado, eu precisaria ter minha própria apólice de seguro. O que você vai fazer com tudo isso? Eu perguntei nada por enquanto. Eu vou esperar até que a esperança nasça. Eu vou esperar até que ela esteja segura e saudável e legalmente protegida. E então eu vou queimar todo o mundo dele até o chão. Foi a primeira vez que ela me contou o nome do bebê. Esperança, ela estava nomeando sua garotinha. Esperança. E naquele momento, não importa o que eu realmente acreditei, que tudo ia ficar bem. Eu pensei que Rachel havia planejado para todas as possibilidades que ela ia sair por cima. Eu deveria ter sabido melhor. Eu deveria ter lembrado que a vida nunca segue um roteiro, que mesmo os planos mais perfeitos podem desmoronar quando confrontados com algo que ninguém poderia ter previsto. Mas eu não sabia o que estava no horizonte. Nenhum de nós. Sabia 3 coisas terríveis aconteceram em apenas 2 semanas. Uma logo após a outra, como uma linha de dominós montada por uma cruel reviravolta do destino. Cada uma foi um desastre por si só, mas juntas elas quase destruíram tudo o que Rachel havia construído por anos. O primeiro desastre atingiu sem qualquer aviso. Rachel estava na escola elementar. Jefferson. Ela estava em frente a uma sala cheia de pais para uma conferência normal sobre as habilidades de leitura de seus filhos. Ela estava bem no meio de explicar o quanto um aluno que estava com dificuldades havia melhorado, quando ela sentiu uma dor súbita e aguda. Atingir sua barriga foi seguida por uma onda de calor em suas pernas. Ela olhou para baixo e viu sangue escorrendo no chão. As próximas horas foram um completo borrão de sirenes de ambulância, corredores de hospital e médicos falando em vozes sérias e urgentes. Eles tiveram que realizar uma cesariana de emergência com apenas 32 semanas. O bebê estava chegando muito cedo. A placenta havia se desprendido do útero. Eles tiveram que operar naquele instante ou perderiam ambos. Hope Morrison nasceu às 4h15 da tarde, em uma quinta-feira chuvosa de setembro. Ela pesava 4 libras e 2 onças de puro espírito de luta e foi imediatamente levada para a unidade de terapia intensiva neonatal. Lá uma rede de tubos e monitores a manteria viva,
enquanto seu minúsculo corpo lutava para aprender o que não lhe havia sido dado tempo suficiente para se preparar. Rachel mal sobreviveu à cirurgia. Ela perdeu uma quantidade aterrorizante de sangue e sua pressão arterial despencou tão baixo que os médicos não tinham certeza se ela sobreviveria à noite, mas ela sobreviveu porque Rachel nunca desistia. Ela tinha muito pelo que lutar para desistir. Ela acordou em uma cama de hospital 3 dias depois, tão fraca quanto um gatinho recém-nascido. Todo o seu corpo parecia uma enorme contusão de dor e exaustão. A primeira coisa que ela perguntou foi sobre Hope. A próxima coisa que ela pediu foi seu telefone. Ela não podia colocar seu plano em ação de uma cama de hospital. Ela não podia se encontrar com Tom Whittemore ou ficar de olho nas contas de Marcos ou preparar os papéis legais que protegeriam sua filha cada dia que ela passava se recuperando. Era mais um dia que Marcos poderia descobrir o que ela estava construindo. Era mais um dia que ele poderia encontrar uma maneira de distorcer a situação, mais um dia. Ele poderia escapar para a Costa Rica antes que ela tivesse a chance de impedi-lo. Eu fui vê-la todos os dias. Eu trouxe revistas que ela nunca leu e smoothies que ela mal conseguia beber. Eu a observei ficar cada vez mais estressada, enquanto seu próprio corpo se recusava a seguir seu cronograma. Ela deveria estar no controle. Agora ela deveria estar forte. Em vez disso, ela estava presa em uma cama de hospital, dependendo de médicos e enfermeiras, e de um marido que mal a visitava, e nunca ficava por muito tempo. O primeiro desastre foi a perda de tempo, força e qualquer senso de controle. O segundo apareceu 3 dias depois e foi uma visita que Rachel nunca esperou. Diana Morrison entrou no quarto do hospital, carregando um buquê de flores e um cobertor de cachemir para o bebê. Ela estava vestida daquele jeito casual caro, que provavelmente custava mais do que todo o meu salário mensal. Ela deu um beijo em Rachel na bochecha com lábios que nunca haviam conhecido calor verdadeiro. E então sentou-se na cadeira ao lado da cama, como se planejasse ficar lá. Por um tempo, eu vim para ajudar. Diana, disse sua voz tão doce quanto o veneno. Marcos está tão ocupado, e você precisa de alguém para cuidar de você, enquanto você se recupera. Afinal, somos família. Rachel estava muito cansada para discutir, muito exausta para ver a maneira rápida e faminta como os olhos de Diana se dirigiram ao telefone dela na mesa de cabeceira e depois ao laptop dela na bolsa perto da janela. Ela estava muito medicada para reconhecer o lobo escondido à vista de todos. Eu fui ao hospital naquela tarde para ver Rachel, levando uma sacola de seus biscoitos favoritos e um livro novo. Eu abri silenciosamente a porta do quarto dela, pensando que a encontraria descansando sozinha. Ou com uma enfermeira, em vez disso. Eu vi Diana Morrison curvada sobre a mesa de cabeceira de Rachel. Ela segurava o telefone de Rachel nas mãos, seus olhos grudados na tela enquanto ela rolava por algo com foco intenso. Rachel estava dormindo profundamente. As máquinas médicas ao lado de sua cama apitavam em um ritmo constante, entregando o medicamento que a mantinha confortável, enquanto seu corpo se recuperava. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. A apenas 1 metro dela. Diana, eu disse. Minha voz era afiada o suficiente para cortar o silêncio do quarto. Ela levantou a cabeça bruscamente e, por uma fração de segundo, eu vi algo desprotegido em seus olhos. Um olhar de pura vitória, como um caçador que finalmente prendeu sua presa. Então, tão rapidamente, ele desapareceu, substituído por um sorriso amigável, tão inocente, que teria enganado qualquer um que não estivesse prestando muita atenção. Claire, minha querida, eu estava apenas me certificando de que Rachel não havia perdido nenhuma mensagem importante. Você sabe como ela fica com aquele pequeno negócio dela. Diana colocou o telefone de volta na mesa e calmamente pegou suas coisas. Eu tenho que ir, mas voltarei amanhã, por favor. Certifique-se de que ela descanse. Ela deslizou para fora do quarto como se não tivesse feito nada de errado, deixando para trás o leve cheiro de perfume caro e uma sensação fria e pesada em meu estômago que me disse que algo terrível acabara de acontecer no segundo em que Diana saiu pela porta. Eu peguei o telefone de Rachel. Eu não sabia a senha dela.
Mas a tela de bloqueio mostrava os aplicativos usados recentemente. E-mail, notas e documentos, todos abertos. Na última hora eu gentilmente acordei a Rachel e expliquei o que eu tinha visto. Enquanto eu falava, a cor sumiu do rosto dela. As mãos dela tremeram quando ela pegou o telefone de mim e olhou para o histórico dela, confirmando cada aplicativo que Diana havia aberto. Havia e-mails sobre o divórcio dela, mensagens de texto para Tom Whitmore e documentos que mencionavam Edu Spark e seu valor de 47 milhões de dólares. Ela sabe, Rachel sussurrou, sua voz tremendo. Ela sabe tudo aquela noite. Diana ligou para Marcos. Nós só descobrimos o que ela disse a ele mais tarde, quando todas as peças terríveis começaram a se encaixar. Ela contou a ele sobre a empresa secreta de Rachel, sobre o divórcio que ela estava planejando e sobre as evidências que Rachel estava coletando contra ele. Ela contou a ele cada coisa na manhã seguinte. Marcus Morrison chegou ao hospital como um furacão atingindo a costa. Ele invadiu o quarto de Rachel justamente quando ela estava tentando amamentar Hope. Pela primeira vez, seu corpo ainda estava fraco, sua mente ainda estava turva pela medicação para a dor. O bebê não estava pegando, e Rachel havia começado a chorar de pura frustração. E então seu marido estava lá em pé sobre sua cama, seus olhos cheios de raiva. Você pensa que pode simplesmente me deixar? Sua voz era um assobio baixo e venenoso. Baixo o suficiente para não alertar as enfermeiras no corredor, mas afiado o suficiente para ferir você. Pensa que seu pequeno site para professores vai me assustar? Eu sei tudo sobre isso agora, Rachel. Minha mãe me contou tudo. Ele se inclinou mais perto, tão perto que ela podia sentir o cheiro de café em seu hálito. Eu vou te arruinar no tribunal, eu vou pegar. Hope, minha mãe vai testemunhar que você é mentalmente instável, que a gravidez mexeu com sua cabeça, que você é uma mãe inapta. Você nunca mais verá sua filha. A segurança do hospital o escoltou para fora. 10 minutos depois que uma enfermeira ouviu o choro de Rachel e veio verificar ela. Mas o dano já estava feito. Todos os seus planos cuidadosos, todo o seu trabalho duro, para garantir uma vitória tranquila, foram destruídos pela espionagem de sua sogra e pela fúria de seu marido. Ela chorou por horas. Depois que ele foi embora, ela apenas segurou Hope e chorou, até não ter mais lágrimas. Ela chorou até que seus olhos estivessem inchados e sua voz sumiu, até que os monitores ao lado de sua cama começaram a soar um alarme. Esse foi o segundo desastre, a perda de seus segredos, sua vantagem, seu elemento surpresa. A terceira catástrofe foi a pior de todas nos dias que se seguiram. A saúde de Rachel tomou um rumo aterrorizante. O médico disse que era uma infecção, mas eles pareciam confusos com o quão agressiva ela era. Eles deram a ela antibióticos poderosos, mas nada parecia funcionar. Sua febre aumentou e seus órgãos começaram a mostrar sinais de sofrimento. Sua recuperação, que deveria ter sido um caminho reto para a frente, entrou em um reverso completo. Eu comecei a notar algo estranho durante as visitas de Diana. Ela vinha todos os dias agindo profundamente preocupada e trazendo um chá de ervas especial de Connecticut, que ela alegava que aceleraria a cura de Rachel. É uma receita de família antiga. Diana dizia enquanto empurrava uma xícara quente nas mãos trêmulas de Rachel. Minha avó jurava por ela. Minha mãe a usava, tem habilidades de cura que você simplesmente não consegue em uma farmácia. Rachel bebeu principalmente para ser educada para manter a paz e para evitar outra briga quando estava muito fraca para se defender na noite após a terceira visita de Diana com o chá. O monitor cardíaco de Rachel começou a soar uma voz, veio pelo sistema de alto-falantes do hospital. Código azul, carrinho de emergência para o quarto 417. Eu estava na sala de espera quando aconteceu, dormindo em uma daquelas cadeiras horríveis. Porque eu não tinha saído do hospital em 3 dias, eu ouvi o anúncio e meu coração afundou. Eu simplesmente sabia que era para Rachel. Eu corri para o quarto dela e pressionei meu rosto na janela, observando com horror.
enquanto uma equipe de médicos e enfermeiras corria para a cabeceira de sua cama. Seu coração havia parado. Seus órgãos estavam falhando. Ela estava morrendo bem ali na minha frente. E tudo o que eu podia fazer era ficar ali e rezar. Eu rezei para um Deus em que eu nem tinha certeza se ainda acreditava. Eles conseguiram trazê-la de volta. 2 vezes. Depois da segunda vez, eles não tinham certeza se ela conseguiria. Mas ela conseguiu, ela sempre conseguia. Quando ela finalmente abriu os olhos na manhã seguinte, eu estava sentada bem ao lado dela, segurando sua mão, com tanta força que era como se eu pudesse mantê-la conectada ao mundo, apenas pela minha vontade. Ela olhou para mim com uma clareza surpreendente que cortou todos os medicamentos e a dor, e ela disse 3 palavras que mudaram absolutamente tudo. Diana está me envenenando. Rachel, eu comecei pronta para descartar como paranoia ou a febre falando, como qualquer coisa menos a verdade. Meu próprio intestino estava gritando. Eu salvei a xícara. A voz de Rachel era fraca, mas firme. A última xícara de chá que ela me deu está na gaveta da mesa de cabeceira. Mande testar Claire e pegue amostras do meu sangue e do meu cabelo do hospital. Certifique-se de que a cadeia de custódia esteja documentada. Ela agarrou meu pulso e seu aperto foi surpreendentemente forte. Eu não vou sobreviver a isso. Eu posso sentir Claire. O que quer que ela esteja me dando está dominando, mas eu não vou deixá-los vencer, nem Diana nem Marcos, nenhum deles. Ela me fez prometer naquele dia, ela me fez prometer mostrar a todos o vídeo que ela havia gravado para garantir que o mundo estivesse assistindo quando a verdade finalmente viesse à tona. Ela me fez prometer proteger Hope. Não importa o que eu fiz essas promessas, e eu cumpri cada uma delas, eu só não tinha ideia do que me custaria mantê-las. Rachel foi transferida para uma unidade de cuidados paliativos em uma terça-feira chuvosa de manhã. Apenas 3 semanas depois que Hope nasceu, a infecção havia se espalhado por toda parte, derrotando todos os antibióticos que os médicos usaram. Seus órgãos estavam falhando em câmera lenta, desligando um por um, como alguém desligando as luzes em uma casa. Depois que uma festa termina, os médicos estavam completamente perplexos e frustrados. Uma mulher saudável de 32 anos não deveria ficar doente tão rápido. Eles continuavam dizendo, deve haver algo que não estamos vendo. Mas eu sabia exatamente o que eles estavam perdendo. Eu já havia enviado a xícara de chá para um laboratório particular para análise, pagando por isso com dinheiro de uma conta secreta que Rachel havia configurado para emergências. Levaria tempo para obter os resultados de volta, tempo que Rachel não tinha mais. Mas eu sabia no fundo o que o relatório diria. Diana Morrison estava envenenando sua própria nora lenta e cuidadosamente, com o tipo de paciência que sugeria que ela estava planejando isso por muito tempo. A detetive Sarah Brennan me encontrou na cafeteria do hospital no dia anterior. A Rachel ser transferida para o hospício. Ela era uma mulher de aparência dura de 45 anos, com 20 anos na força policial. Ela tinha o tipo de rosto cansado e olhos afiados, que vem de ver o pior das pessoas e ainda encontrar uma maneira de se levantar de manhã. Eu conheci a mãe dela. Brennan disse enquanto ela se sentava na minha frente com uma xícara de café que parecia ter queimado na cafeteira o dia todo. Betty Johnson trabalhou em um caso em sua lanchonete anos atrás. Quando eu era uma policial novata que ainda pensava que poderia salvar o mundo inteiro, ela era a mulher mais doce que eu já tinha conhecido. A filha dela também. Pelo que me lembro, a detetive deu um gole no café horrível e olhou diretamente nos meus olhos. Algo sobre isso não está certo. Novas mães saudáveis não desmoronam assim. A equipe médica aqui está perplexa, e isso geralmente significa que eles não estão procurando por algo, porque eles têm medo do que podem encontrar. O que você está tentando dizer? Eu estou dizendo que estou investigando isso discretamente e extraoficialmente por enquanto, pelo menos até eu ter algo sólido para continuar. Mas se você souber de alguma coisa, qualquer coisa que possa explicar por que uma jovem perfeitamente saudável está morrendo naquela cama de hospital lá em cima, este é o seu momento de me contar. Eu expliquei tudo sobre a xícara de chá.
As visitas frequentes de Diana com seu chá de ervas e a certeza de Rachel de que sua sogra a estava envenenando. Brennan ouviu atentamente, sua expressão ficando mais severa a cada palavra que eu falava. Me traga o relatório do laboratório, ela ordenou quando eu terminei, e qualquer outra documentação que Rachel guardou. Se isso é o que eu suspeito, vamos precisar de cada peça de evidência que pudermos encontrar. Rachel passou seus últimos dias em um quarto de hospício que tinha uma janela com vista para um jardim. Ela estava muito frágil para andar no final da tarde. O sol entrava pelo vidro, lançando um brilho dourado em tudo. As máquinas ao lado de sua cama emitiam bips rítmicos suaves contando o tempo que ela tinha deixado. Eu sentei ao lado dela todos os dias, segurando sua mão enquanto conversávamos sobre tudo, e nada havia momentos em que ela estava completamente lúcida, tão afiada, quanto sempre fora mesmo, com toda a medicação e seu corpo falhando. Outras vezes, ela se afastaria murmurando sobre coisas como borboletas, planos de aula e uma garotinha chamada Hope que ela nunca veria crescer durante seu último dia totalmente lúcido. Ela me fez fazer a promessa, mais uma vez. Eu escrevi cartas, ela disse, sua voz tão suave que era quase um sussurro. Eu as escrevi para Hope, uma para cada aniversário, até que ela complete 18 anos para seu primeiro dia de escola, seu primeiro desgosto, sua formatura e até mesmo seu dia de casamento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Rachel, eu comecei, mas ela apertou minha mão com uma força que me surpreendeu. Deixe-me terminar. Eu escrevi cartas para cada momento, tudo o que vou perder, todas as coisas que eu queria dizer a ela. Minhas palavras estarão lá para ela mesmo quando eu não puder estar. Ela respirou fundo e trêmula, e eu escrevi outras cartas também para Marcus, para Jessica e para Diana. Um tipo de carta muito diferente. O tipo de carta que eles não serão capazes de simplesmente ignorar, negar ou agir, como se nunca tivessem recebido um leve sorriso. Tocou seus lábios, então estava fraco e cheio de tristeza. Mas também era feroz a Rachel, que eu conhecia. Eles pensam que estou morrendo impotente e quebrada. Eles acreditam que venceram, que se safaram de tudo. Eles pensam que a garota do parque de trailers finalmente teve o que merecia. Eles não têm ideia do que está prestes a acontecer, Claire. Absolutamente nenhuma ideia. Eu passei 6 anos construindo um império de 47 milhões de dólares, enquanto o meu marido assumia que eu estava apenas fazendo planilhas sobre borboletas, e o ciclo de vida dos sapos eu o venci em todos os aspectos de nossas vidas, e ele nunca percebeu que estávamos competindo. Se isso não me torna um bom material de esposa. Eu não sei o que faz. Ela soltou uma risada suave que se transformou em uma tosse. Todo o corpo dela tremia do esforço. Prometa-me que você vai mostrar a eles o vídeo. Prometa-me que todos estarão lá para ver. Especialmente Diana, especialmente Marcos e especialmente sua pequena princesa do Instagram. Eu prometo. Eu disse e senti essa promessa em cada parte da minha alma. Prometa-me que você vai cuidar de Hope, cria para ser uma mulher forte e conte a ela sobre mim, a verdadeira. Eu não a vítima, que eles vão tentar me pintar como diga a ela que eu lutei por ela, até meu último suspiro. Eu prometo. Prometa-me que você vai completar o que eu comecei. Você encontrará uma pasta no escritório de Tom Whitmore. Está marcada como Phase 2. Se Marcos alguma vez fizer uma ameaça contra Hope, se ele alguma vez tentar pegar o que é dela, por direito, você deve abrir aquela pasta e você vai queimar todo o mundo dele até o chão. Eu prometo, Rachel. Eu prometo tudo isso. Ela faleceu às 3h47 da manhã. Em uma terça-feira fria de outubro, eu era a única pessoa com ela segurando sua mão enquanto os monitores silenciavam e o quarto ficava imóvel. Enfermeiras entravam e saíam. O capelão do hospício disse palavras que eu realmente não ouvi lá fora. A chuva que havia caído o dia todo finalmente parou e os primeiros sinais do amanhecer começaram a iluminar o céu escuro.
Suas últimas palavras foram um sussurro tão baixo que eu quase não as ouvi. Faça-os assistir, Claire. Cada um deles eu vou, eu disse a ela. Embora ela já tivesse ido, eu pretendo plenamente o advogado. Thomas Whitmore estava no pódio na igreja de Santo André, segurando um envelope em suas mãos envelhecidas. As 200 pessoas reunidas ali prenderam a respiração, todas esperando para descobrir o que Rachel Morrison havia deixado. Marcus estava na primeira fila com Jessica ao lado dele, parecendo mais irritado do que preocupado. Ele pensou que isso seria um procedimento simples, apenas uma leitura rápida de um testamento básico que deixaria tudo para ele. O marido enlutado, ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eu, Rachel Ann Morrison, estando em sã consciência e corpo, declaro por meio deste ser meu último testamento e última vontade. A voz do Sr. Whitmore era forte e clara, alcançando cada canto da grande igreja. Ele leu a introdução lentamente, deliberadamente, construindo o suspense de uma forma que até me fez querer gritar para ele se apressar, e então ele chegou à primeira grande revelação, e a atmosfera na sala mudou completamente. Para minha filha Hope Elizabeth Morrison, eu deixo todas as minhas ações na Edu Spark Digital, uma empresa que eu fundei e construí sozinha do absolutamente nada nos últimos 6 anos. Essas ações devem ser mantidas em um fundo seguro, que será administrado pelo meu amigo e único curador Claire Bennett, até que Hope complete 25 anos. Ele parou por um momento, permitindo que a informação fosse absorvida no momento da minha morte. A Edu Spark Digital era avaliada em 47 milhões deles. As projeções financeiras atuais indicam que o valor da empresa excederá 80 milhões deles em 2 anos. Um suspiro coletivo ecoou pela igreja. A cabeça de Marcos disparou para cima, sua expressão mudando rapidamente de tédio para confusão, e então para um olhar de puro terror. Isso é impossível, ele disse, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. Ela apenas vendia planos de aula online, ela ganhava talvez $200 por mês. O Sr. Whitmore olhou para ele com o desdém paciente de um professor, lidando com uma criança particularmente lenta. A Sra. Morrison era a única proprietária e diretora executiva da Edu Spark Digital, que é a maior plataforma independente de recursos para professores nos Estados Unidos. A empresa foi fundada antes do seu casamento e foi legalmente estruturada dentro de um fideicomisso que garantia que permanecesse completamente separada de quaisquer bens conjugais. Você não estava ciente de sua existência, simplesmente porque a Sra. Morrison escolheu não lhe contar. Diana! Morrison pulou de pé. Isso é fraude. Ela escondeu bens do próprio marido. Isso é contra a lei. É perfeitamente legal, o Sr. Whitmore respondeu calmamente. A empresa foi iniciada antes do casamento. Seu crescimento foi financiado inteiramente por seus próprios lucros, não por fundos conjugais compartilhados. Eu tenho 6 anos de documentação que prova que a Sra. Morrison construiu este negócio por conta própria, sem qualquer ajuda financeira do Sr. Morrison. Eu sugiro que você se sente, Sra. Morrison. Diana permaneceu em pé, tremendo de fúria, até que Marcus finalmente a puxou de volta para o assento. Marcus tentou recuperar a compostura. Eu o observei arrumar a gravata e forçar seu rosto a uma expressão mais calma. Ótimo, ele disse, tanto faz como pai de Hope. Eu serei o único a administrar seu fideicomisso até que ela seja maior de idade, o dinheiro ficará dentro da família. O Sr. Whitmore nem sequer piscou. Eu não terminei. Sr. Morrison, e eu acho que a próxima parte esclarecerá suas suposições sobre os direitos parentais. Ele apertou um botão em um controle remoto e uma grande tela desceu do teto atrás do caixão. O rosto de Rachel apareceu gravado em sua cama de hospício, apenas alguns dias antes de ela morrer. Ela parecia horrível, tão magra e pálida, com olheiras profundas sob os olhos. Seu corpo estava claramente cedendo, mas seus olhos estavam brilhantes, ferozes, e tinham um toque de divertimento que fez meu coração doer com orgulho e tristeza.
Olá, Marcos. Sua voz era fraca, mas se transmitia claramente pelos alto-falantes. Jessica, Diana, se vocês estão assistindo isso, significa que eu me fui e vocês provavelmente estão se sentindo muito satisfeitos consigo mesmas. Agora, ela fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Vocês podem estar chocados com o dinheiro, é claro, mas vocês acham que podem lidar com isso. Vocês acham que conseguirão a custódia de Hope, controlar o fundo dela e encontrar alguma brecha legal que seus advogados caros perderam. Vocês acreditam que venceram, porque vocês sempre acreditam que venceram. Pessoas como vocês não conseguem nem imaginar um mundo onde alguém como eu poderia ser mais esperta que vocês. Ela fez uma pausa novamente, um pequeno sorriso se formando que me fez sentir um calafrio na espinha. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Então sentem-se, fiquem quietos e prestem atenção. A aula está em sessão. O vídeo continuou, e a cada segundo que passava, todo o mundo que Marcus, Jessica e Diana Morrison haviam construído para si mesmos começou a desmoronar. Jessica Rachel disse: "Eu quero te agradecer. Eu sei que isso provavelmente soa estranho, mas apenas ouça quando eu descobri seu caso com meu marido. Eu fiquei completamente devastada. Eu chorei por 3 dias sem parar. Eu pensei que minha vida inteira tinha acabado. Que tudo o que eu havia construído havia sido destruído por uma influenciadora do Instagram de 28 anos, que não conseguia manter as mãos para si mesma." Ela fez uma pausa e seu sorriso ficou afiado. "Mas então eu fiquei com raiva e depois disso eu fiquei inteligente. E quando eu comecei a investigar os segredos de Marcos, eu digo realmente investigar a fundo, eu descobri algo interessante sobre minha própria vida. Era algo que eu nunca havia pensado em investigar antes. Documentos, de repente apareceram na tela lá atrás dela, mostrando resultados de testes de DNA com formatação oficial e um papel timbrado. Marcus Hope não é sua filha." A igreja irrompeu em caos. Pessoas estavam gritando, ofegando e pulando de pé. O rosto de Marcus ficou branco como um lençol, sua boca abrindo e fechando, mas nenhum som saindo. "Eu também tive um caso." Rachel continuou, sua voz permanecendo calma, em meio ao pandemônio. "Aconteceu uma vez 3 anos atrás, logo depois que eu descobri suas primeiras grandes dívidas de jogo, aquelas que você me jurou que eram únicas. Eu conheci um homem em uma conferência de educação que me tratou com respeito. Ele olhou para mim como se eu fosse uma pessoa real, não algum prêmio para ser exibido ou um caso de caridade para ser consertado. Ele realmente ouviu quando eu falei em vez de apenas esperar a vez dele de falar." Ela deu de ombros na tela. "Eu não tenho orgulho disso. Eu fui criada para acreditar que os votos de casamento eram sagrados. Mas eu também não me arrependo. O teste de DNA está oficialmente anexado. O meu testamento foi testemunhado e autenticado. Você não tem conexão biológica com Hope. Ela não tem direitos parentais e nenhuma reivindicação legal à custódia. Um advogado entrará em contato com o homem que a gerou e a decisão de estar na vida dela pertencerá a ele e a minha filha sozinha." Marcos parecia que ia vomitar ao lado dele. Jessica ficou congelada à cor, sumindo de seu rosto, perfeitamente maquiado. E agora para Diana, minha sogra amorosa. Diana estremeceu, como se tivesse sido atingida, sua expressão cuidadosamente controlada. Estilhaçou, revelando algo nojento por baixo dela. "Detetive Brennan", a voz de Rachel disse. "Eu sei que você está na plateia. Eu pedi especificamente a Tom para te convidar. Eu vi Brennan abrindo caminho pela multidão. Seu distintivo já estava para fora, e seu rosto tinha o olhar calmo e profissional de alguém que sabia que isso estava por vir. Eu tenho razões para acreditar que Diana Morrison tem me envenenado." Rachel declarou. "Ela fez isso com um chá de ervas que ela trouxe para o meu quarto de hospital todos os dias. Eu guardei a xícara final. Agora ela está sendo mantida pelo meu advogado, Sr. Whitmore, como evidência completa com uma cadeia de custódia totalmente documentada.
Diana se levantou e tentou chegar ao corredor. Brennan já estava lá, bloqueando sua fuga com um movimento sem esforço. Eu também salvei minhas próprias amostras de sangue e cabelo do hospital. Rachel acrescentou que também estão documentadas e mantidas como evidência. Esperamos os resultados dos testes. A qualquer dia, eu acredito que eles mostrarão altos níveis de talho. Isso é um veneno de metal pesado que cria sintomas como uma doença natural e é quase impossível de encontrar sem testes muito específicos. A voz de Diana subiu para um grito. Isso é ridículo. Ela estava paranoica. A gravidez mexeu com a cabeça dela. Eu nunca envenenei ninguém na tela. Rachel parecia ter esperado esse mesmo surto. Diana provavelmente alegará que eu era mentalmente instável, que eu era paranoica e delirante, mas eu era uma estudante nota A e uma bolsista de mérito nacional. Eu criei uma empresa de 47 milhões de dólares quando todos ao meu redor pensavam que eu estava apenas fazendo artesanato de borboleta. Isso soa como uma pessoa que perdeu o contato com a realidade. A terceira bomba caiu com a força de um golpe físico. Marcos, vamos discutir seu emprego. Particularmente os 2,3 milhões em dívidas de jogo que você deve a algumas pessoas muito perigosas em Atlantic City. Também devemos falar sobre o dinheiro que você tem roubado da Morrison & Associates para pagar isso. Uma série de documentos preencheu a tela. Havia extratos bancários, transferências eletrônicas e comprovantes de apostas. Era um rastro de papel que se entrelaçava através de empresas de fachada e contas estrangeiras. Tudo perfeitamente organizado e explicado. Eu já enviei cópias completas para a SEC, o FBI, a Receita Federal e o Comitê de Ética da sua empresa. Até segunda-feira de manhã, sua licença de advogado terá sumido até sexta-feira. Você provavelmente estará na cadeia. E quanto àqueles homens em Atlantic City que esperaram tão pacientemente por seu pagamento, eles ficarão muito interessados em saber que seu devedor não pode mais pagá-los. Marcos estava tremendo. Agora um tremor visível percorrendo seu corpo, enquanto o suor escorria por sua testa. Seu terno de 3 mil dólares. De repente parecia uma fantasia barata, que não servia mais. Mas Rachel não havia terminado. E Jessica, uma última coisa, minha querida Jessica, que estava tentando se afastar de Marcos, congelou completamente. Eu sei que você tem vendido os segredos de insider trading de Marcos para Greg Holloway, seu maior concorrente de negócios. Eu tenho os e-mails, os registros do Venmo e as mensagens de texto, onde você chamou Marcos de um tolo útil, que é muito egocêntrico para perceber que está sendo manipulado a tela. Exibiu uma conversa de mensagens de texto. O rosto de Jessica se amassou. Marcos, sua namorada tem sistematicamente arruinado sua carreira por dentro. Enquanto você estava tão focado em me arruinar, ela tem estado do lado de seu rival, o tempo todo dando a ele cada pedacinho de informação importante que você foi tolo o suficiente para contar a ela. Você estava convencido de que ela estava apaixonada por você. Ela apenas o via como um degrau em sua escada. Eu suponho que isso faz de vocês dois um par perfeito. Marcos virou-se para Jessica, seus olhos cheios de pura raiva. Você estava fornecendo informações a Greg. A compostura de Jessica se quebrou completamente. Marcos, eu posso explicar tudo. Não é o que parece. Eu estava apenas tentando me proteger, se as coisas desmoronassem. Você estava vendendo meus segredos. Eu poderia acabar na prisão por causa do que você disse. Isso é simplesmente perfeito. A voz de Jessica se tornou um grito estridente. Você é quem roubou o dinheiro da sua empresa. Você é quem tem dívidas de jogo enormes. Eu apenas me certifiquei de que ficaria bem quando você finalmente arruinasse tudo. Eles ficaram na primeira fila da igreja gritando um com o outro, enquanto 200 convidados assistiam e dezenas de telefones gravavam cada palavra deles. O funeral da minha melhor amiga havia se transformado no reality show mais chocante que alguém já tinha visto. Nunca subestime uma mulher quieta.
A voz de Rachel disse da tela cortando o barulho. Águas paradas. Não apenas correm fundo. Às vezes, elas escondem uma onda gigantesca. E às vezes, essa onda gigantesca passou 6 anos aprendendo pacientemente. Onde está cada linha de falha? Carros de polícia pararam na igreja de Santo André. Menos de 20 minutos depois que o vídeo de Rachel terminou, a detetive Brennan havia chamado reforços após a segunda revelação. Ela sabia o que estava prestes a acontecer e estava pronta para agir em 6 anos de evidências cuidadosamente coletadas. Diana Morrison foi levada para fora da igreja algemada, seus protestos ecoando contra o teto alto. Ela gritou sobre o nome de sua família, seus poderosos advogados e suas conexões sociais em Connecticut. Nada disso fez diferença. O oficial que a levava para a viatura esperando parecia completamente indiferente às suas objeções frenéticas. Eu tenho direitos, Diana gritou. Eu exijo ver meu advogado. Isso é calúnia. Aquela mulher estava completamente desequilibrada. Eu nunca encostei a mão em ninguém. Os resultados do laboratório foram confirmados. 2 dias depois era talho, exatamente como Rachel havia previsto. Era um veneno de ação lenta que se acumula no corpo ao longo do tempo, fazendo parecer uma infecção ou falha orgânica. Diana vinha dando a sua nora por semanas, possivelmente. Meses com a precisão fria de alguém que havia planejado cada movimento. Ela agora estaria na prisão pelo resto de sua vida. Marcos recebeu intimações federais antes mesmo de deixar a propriedade da igreja. A SEC, o FBI e a Receita Federal. Sua empresa o havia demitido pela tarde, divulgando um comunicado que o chamava de desgraça para sua profissão e um total embaraço para o campo jurídico. Todos os seus bens foram congelados enquanto a investigação prosseguia. As passagens de avião para a Costa Rica, em sua mesa, permaneceriam sem uso. Os agiotas vieram procurá-lo. 3 dias depois, Marcos havia tido sua fiança negada, porque ele era um risco de fuga. Então ele estava em segurança em uma cela de detenção federal, quando 2 homens muito grandes chegaram ao seu apartamento, vazio, exigindo seu dinheiro. Eles partiram com raiva, mas não desanimados. Homens, assim, sempre têm longas memórias. Jessica Crane foi presa e acusada de 17 acusações de insider trading, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e ser cúmplice de crimes financeiros. Sua foto de prisão estava em toda a internet, em questão de horas. Sua máscara borrada, seu cabelo, uma bagunça e seu vestido de grife amassado de seu tempo. Em uma cela. Seus seguidores no Instagram despencaram de 87 mil para menos de 8 mil. Em uma única noite. Os comentários foram brutais. Isso é o que você ganha por escolher um homem casado, em vez de sua própria integridade. Imagine jogar fora toda a sua vida por um homem que já estava perdendo a dele. Ela realmente pensou que era a estrela do show. Reviravolta. Ela era o aviso. Eu testemunhei todo o colapso à distância, sentindo uma mistura bizarra de vitória e tristeza. Rachel havia vencido sua batalha. Ela havia superado cada pessoa que já a havia menosprezado. E ela fez tudo isso depois que ela se foi. Mas ela ainda estava longe e nenhuma quantidade de vingança poderia mudar isso 2 semanas após o serviço. Greg Holloway me procurou através do Sr. Whitmore. Quando nos encontramos, ele parecia nervoso, constantemente mexendo em sua xícara de café, de uma maneira que não se encaixava na imagem do magnata implacável que Marcos sempre pintava. Ele tinha 40 anos, bem-sucedido, e vestido em um estilo que sugeria riqueza sem ser chamativo, mas seus olhos eram o que realmente me chamava a atenção. Eles eram gentis e honestos, e eles carregavam a mesma tristeza profunda que eu sentia. Eu estava apaixonado por ela. Ele disse suavemente por Rachel: nós só tivemos 3 meses juntos, mas eu realmente a amava. Ela era a mulher mais incrível que eu já havia conhecido. Ela era brilhante e forte e divertida, e ela não tinha ideia do quão especial ela realmente era. Ele olhou para as mãos dela. Ela hesitou em deixar Marcos. Ela acreditava que poderia consertar o casamento deles,
que ela poderia de alguma forma salvá-lo. Ela continuava me dizendo que havia feito um voto e tinha que tentar tudo o possível antes que ela pudesse ir embora. Quando ela finalmente aceitou que o casamento não podia ser salvo, ela descobriu que estava grávida e então seu mundo começou a desmoronar. Ele tirou uma fotografia, mostrava Rachel em uma praia sorrindo para a câmera, com o vento soprando em seus cabelos. Ela parecia mais alegre do que eu. A tinha visto em muito tempo. Talvez nunca. Eu nunca soube sobre Hope, Greg admitiu. Não, até que eu soubesse sobre o funeral e o teste de DNA. Rachel nunca me disse que estava carregando meu filho. Eu acredito que ela estava tentando me manter seguro. Ou talvez ela estivesse tentando se proteger. Ela tinha certeza de que Marcos arruinaria a vida dela se ele alguma vez descobrisse a verdade. Ele olhou para mim, seus olhos agora brilhando com lágrimas. Eu quero estar na vida de Hope. Eu quero ajudar a criá-la e fornecer a ela tudo o que Rachel teria querido para ela. Isso não é sobre dinheiro ou herança ou algo assim. É porque ela é minha filha e amá-la é a única maneira que me resta de continuar amando sua mãe. Eu olhei para ele do outro lado da mesa. Este homem que Rachel havia escolhido mesmo por um tempo curto e secreto. Eu podia ver o que ela deve ter visto nele. Havia uma gentileza e uma honestidade. Uma autenticidade em um mundo que estava cheio de homens, como Marcus Morrison. Hope vai precisar de um pai. Eu finalmente disse ela, vai precisar de alguém que a ame por quem ela é, não pelo que ela possa representar. Você é capaz de ser essa pessoa para ela, sim. Ele respondeu sem hesitação alguma. Eu posso. Eu vou. Eu te dou minha palavra. Claire, eu fiz uma promessa a Rachel nas próximas semanas. Greg e eu elaboramos um plano de custódia. Nós concordamos em compartilhar a custódia comigo, servindo como guardiã legal de Hope e Greg, sendo oficialmente reconhecido como seu pai biológico. Ele estabeleceu fundos fiduciários e um plano de poupança universitária, fornecendo tudo o que uma criança poderia precisar. Mas ele fez mais do que isso. Ele estava lá todos os dias, sem exceção, descobrindo como trocar fraldas, misturar mamadeiras e cantar as canções de ninar, que faziam Hope dormir. Ele estava presente porque ele escolheu estar, não por nenhuma obrigação. Foi nesses momentos que eu finalmente me permiti pensar que tudo poderia dar certo. Um ano se passou, as estações mudaram, as folhas caíram e voltaram a crescer, e a vida continuou avançando. Mesmo quando o luto fazia cada passo parecer uma tarefa impossível, eu passei no exame da OAB. Na minha primeira tentativa, eu agora era uma advogada licenciada, com Rachel. Como minha inspiração e um novo senso de propósito me impulsionando. O fundo me proporcionou um salário por ser guardiã de Hope. Era o suficiente para que eu não tivesse mais que me preocupar com o aluguel. Eu finalmente poderia começar a construir o tipo de futuro que Rachel teria querido para nós. Hope estava ótima. Ela era uma criança feliz e saudável, de um ano que tinha os olhos da mãe e o sorriso relaxado e travesso do pai. Ela encontrava humor em tudo. Era curiosa sobre tudo e vivia com uma alegria simples que servia como um lembrete constante do porquê. Rachel lutou tão ferozmente para protegê-la. Minha própria filha Lily, que agora tinha 9 anos, havia assumido o papel de irmã mais velha oficial de Hope. Ela leria suas histórias de niná, ajudaria na hora do banho e diria a quem quisesse ouvir que sua irmãzinha era o bebê mais inteligente e bonito do mundo inteiro. Greg havia se mudado para Nova York para ficar perto de nós. Ele encontrou um apartamento 2 andares acima de mim, no mesmo prédio, o que era perto o suficiente para ele ser uma presença diária na vida de Hope, sem perturbar a pequena família incomum que estávamos criando. Não havia romance entre Greg e eu. Nosso vínculo era algo diferente, talvez até mais forte, uma parceria no empreendimento mais significativo de nossas vidas. Edgewood Park ainda estava crescendo, agora avaliado em 80 milhões de dólares, com previsões sugerindo que alcançaria 100 milhões dentro do ano. Rachel havia selecionado pessoalmente o novo CEO, deixou para trás instruções específicas para a direção da empresa
e estabeleceu uma dotação. Essa dotação forneceria bolsas de estudo para filhos de mães solteiras por muitas gerações. Foi chamada de Fundo de Bolsas Betty Johnson, um tributo à mulher que passou a vida trabalhando para que sua filha pudesse ter chances que ela nunca teve. Betty agora vivia confortavelmente em uma casa no Tennessee que o fundo havia pago. Ela finalmente se aposentou da lanchonete, parou de trabalhar em turnos duplos e agora tinha tempo para trabalhar em seu jardim e fazer videochamadas para sua neta. Todo domingo à tarde, a celebração do primeiro aniversário de Hope foi modesta, mas absolutamente perfeita. Meu apartamento estava cheio de balões cor-de-rosa, uma faixa que Lily havia feito Lia Feliz primeiro. Aniversário. Hope em letras tortas. Apenas algumas pessoas estavam lá, mas eram as mais importantes. Lily, Greg, Betty e Tom Whitmore. Todas pessoas que amavam Rachel e agora amariam sua filha. Em sua ausência, eu coloquei uma pequena televisão na sala de estar enquanto nossos convidados se reuniam. Rachel deixou vídeos para Hope. Eu expliquei, ela fez um para cada grande evento da vida dela. Seu primeiro aniversário, seu primeiro dia de aula, seu primeiro desgosto, sua formatura e seu dia de casamento. Ela queria que eu os tocasse. A sala ficou em silêncio. O rosto de Rachel preencheu a tela. Ela estava deitada em sua cama de hospício, mas havia aplicado batom e arrumado o cabelo tentando parecer ela mesma, enquanto seu corpo falhava. Você podia ver o equipamento médico ao fundo, todos os tubos e monitores que definiram seus últimos dias. Mas ela havia enquadrado a câmera para torná-los menos visíveis. Isso era tão típico de Rachel, focando nos pequenos detalhes. Mesmo quando ela estava enfrentando a morte, minha querida Hope. Ela começou e sua voz soava fraca, mas estava cheia de um calor e amor que a gravação não conseguia conter. Feliz primeiro aniversário. Minha doce garota, se você está vendo isso, significa que eu não estou lá para te abraçar, para cobrir suas bochechas de beijos, ou para te ver sujar o bolo todo e rir da bagunça. Ela ofereceu um sorriso e naquele instante ela parecia quase saudável, quase como a Rachel que eu conhecia há 25 anos. Eu sinto muito por não ter podido ficar. Eu lutei com tudo o que eu tinha. Hope mais do que eu já lutei por qualquer coisa. Mas há algumas lutas que você simplesmente não consegue vencer. Pelo menos não da maneira que você espera. Às vezes, ser uma lutadora significa saber quando é hora de desistir e confiar que as pessoas que você ama continuarão. O que você começou. Seus olhos estavam brilhando. Mas ela não chorou. Rachel sempre foi mais forte do que as pessoas percebiam. Há algo muito importante que eu preciso que você entenda. Nem tudo o que eu já conquistei, tudo o que realmente importava. Eu fiz tudo por você. A razão pela qual eu construí uma empresa não foi porque eu me importava com dinheiro, ou sucesso, ou mesmo em provar que as pessoas estavam erradas. Embora eu tenha que admitir que essa parte foi legal, eu a construí porque eu sabia que você precisaria ser protegida. Eu sabia que pessoas neste mundo tentariam pegar o que pertence a você. Pessoas que olhariam para você e veriam apenas uma oportunidade para si mesmas. Eu queria que você fosse protegida para ter recursos para ser independente. Eu queria que você estivesse em uma posição onde você nunca tivesse que depender de ninguém para sobreviver dessa forma, quando você decidisse deixar alguém entrar em sua vida. Seria uma escolha real, não porque você estava desesperada. Ela respirou fundo e instável. Seja corajosa. Hope, seja gentil e seja inteligente. Trabalhe duro, mas nunca tão duro que você esqueça como rir. Ame com todo o seu coração, mas não tanto que você perca quem você é. Defenda aqueles que não podem se defender e questione tudo, especialmente as pessoas que insistem que você não deveria questioná-las. E Hope, há uma última coisa, é a coisa mais importante que eu já vou te dizer. Ela olhou diretamente para a câmera como se estivesse olhando diretamente para nós através da tela, através do tempo e através da própria morte. Nunca jamais permita que alguém te convença de que você não é nada sem eles. Você é tudo.
Você é meu mundo inteiro. Você é a filha de Rachel Morrison. Isso significa que você tem uma força dentro de você que ninguém, nem mesmo você, entende ainda. Eu vou te amar para sempre. Não importa o que aconteça ou o quão distantes possamos estar. Feliz aniversário, meu amor. O vídeo chegou ao fim. Lágrimas escorriam livremente. Betty segurava um lenço no rosto, os ombros tremendo enquanto ela soluçava. Greg abraçou Hope com força, seu próprio rosto molhado de lágrimas, sussurrando algo que era muito baixo para qualquer um de nós. Ouvir até mesmo Tom Whitmore, que sempre manteve uma postura puramente profissional, estava secando os olhos com um lenço. Lily se inclinou contra mim, envolvendo seus braços em minha cintura. Ela não se foi de verdade, não é mamãe? Ela perguntou. Eu a abracei forte e respondi, enquanto Hope tiver esses vídeos para assistir. Não, querida. Ela não se foi de forma alguma. 3 dias depois da festa, uma carta apareceu no meu novo escritório de advocacia. Não havia endereço de remetente, mas o carimbo postal era da prisão federal, onde Marcos estava esperando por seu julgamento. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu a abri. Nada que ele pudesse dizer poderia me machucar. Ou a Rachel, ele não poderia tocar na nova vida que havíamos construído a partir das ruínas de sua traição. A carta era curta. Claire, isso não acabou. Minha equipe jurídica está examinando os resultados do DNA. Algo não está certo. E assim que eu puder provar que Hope é minha filha, eu vou lutar pela custódia. Eu vou pegar o fundo. Eu vou pegar de volta tudo o que Rachel tirou de mim. Eu te vejo no tribunal. Marcos, eu deveria ter sentido uma onda de medo. 1 ano antes, uma carta como essa teria me jogado em pânico completo, mas eu havia passado os últimos 12 meses aprendendo a pensar como Rachel, me preparando para cada resultado possível, reunindo informações e organizando documentos. Eu estava pronta para este momento. Eu peguei meu telefone. Tom, é a Claire. Ele enviou uma carta, sim. Ele está ameaçando uma batalha pela custódia. Eu sei. Rachel estava preparada para isso. Eu abri uma gaveta na minha mesa dentro. Havia um arquivo grosso que eu nunca havia tocado antes na capa. Na caligrafia organizada de Rachel estava escrito: Fase 2. Abrir apenas se ele ameaçar Hope. Eu quebrei o lacre e comecei a ler. Estava cheio de documentos, fotos, gravações de áudio e um pendrive simplesmente rotulado seguro. Havia também uma carta manuscrita da minha melhor amiga, escrita nas últimas semanas de sua vida. Claire, se você está lendo isso, significa que Marcos ainda está causando problemas. Alguns homens simplesmente não sabem quando desistir. Você pode derrubá-los, mas eles simplesmente se levantam e começam a atacar novamente. Não é porque eles acham que podem vencer, mas porque lutar é a única maneira que eles sabem viver. A fase 1 envolveu o funeral, a exposição pública, sua prisão e a humilhação completa. Eu esperava que fosse o suficiente. Eu esperava que ele simplesmente desaparecesse e deixasse Hope em paz. Mas eu o conhecia, Claire. Eu o conhecia melhor do que ele. Conhecia a si mesmo. É por isso que eu criei a fase 2. Ele não tem ideia do que eu descobri durante os 6 anos que passei documentando seus crimes, as evidências que guardei, as coisas que mantive escondidas, esperando por esta exata situação. Ele pensa que o funeral foi o fim. Ele está convencido de que joguei todas as minhas cartas. Ele está enganado. Termine com ele. Claire, faça isso por mim, por Hope e por cada mulher que já foi dita, que é inútil sem o homem que está quebrando seu espírito com amor sempre. Rachel PS diga a Hope que a mamãe dela manda um oi e diga a Marcos, checkmate. Um sorriso se formou no meu rosto. O mesmo que Rachel tinha em seu vídeo de hospital. Era confiante, feroz e pronto para uma luta. Rachel, eu sussurrei. Você era uma mulher brilhante, assustadora e absolutamente magnífica. Quantas surpresas mais você tinha planejado? Eu comecei a examinar o conteúdo da pasta.
Continha nomes, datas e provas de crimes que fizeram as revelações no funeral parecerem infrações menores. Era mais do que evidência suficiente para colocar Marcos na prisão pelo resto de sua vida, para arruinar completamente o que restava de seu nome e para garantir que ele nunca mais pudesse prejudicar Hope ou qualquer outra pessoa através da janela do meu escritório. A cidade se estendia em todas as direções, milhões de vidas vivendo suas próprias histórias pessoais, em algum lugar sob custódia federal. Marcus Morrison provavelmente estava se parabenizando por aquela carta ameaçadora. Ele provavelmente estava imaginando que ainda tinha algum controle, algumas jogadas a fazer, algum tipo de chance. Ele estava completamente errado. Rachel havia se certificado disso. Eu peguei meu telefone para ligar para Tom Whitmore, para colocar a Phase 2 em movimento, para terminar o que minha melhor amiga havia começado na justiça. Leva seu tempo, eu pensei comigo mesma, lembrando as palavras que apareceram na tela no final do vídeo memorial de Rachel, mas ela nunca esquece e eu também não. E essa é a história de como Rachel Morrison, uma mulher que todo mundo subestimou, uma mulher que eles chamaram de lixo de trailer e chata, e nada. Sem o marido provou que cada um deles estava errado do além-túmulo. Ela nos ensinou a todos algo muito importante naquele dia. Nunca subestime uma mulher quieta. Nunca pense que seu silêncio significa que ela é fraca. E nunca jamais cometa o erro de acreditar que dinheiro e poder a protegerão das consequências de sua própria crueldade. Se esta história te tocou, se te deixou com raiva, ou te deu esperança, ou te lembrou de sua própria força interior, eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você teria feito se estivesse no lugar de Rachel. Você teria lutado da mesma forma que ela fez? E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história? Hoje, alguém que possa estar se sentindo preso ou impotente, ou como se estivesse completamente sem opções. Por favor, compartilhe isso com eles. Às vezes, uma história é a única coisa que alguém precisa para lembrar o quão forte eles realmente são. Vá em frente e clique no botão de se inscrever e ative suas notificações para não perder a próxima história. Porque neste canal nós acreditamos na justiça, nós acreditamos no karma e nós acreditamos que são os quietos, que são sempre os mais perigosos. A lição da história de Rachel é simples, mas transformadora. Nunca deixe ninguém definir seu valor. Construa discretamente. Planeje cuidadosamente. E quando a hora chegar, deixe seu sucesso falar mais alto do que a crueldade deles. Jamais poderia se esta história te inspirou, te deu esperança ou te lembrou de sua própria força oculta. Clique no botão curtir e me diga nos comentários o que você teria feito no lugar de Rachel. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir, que ser subestimado é na verdade sua maior vantagem. Inscreva-se e ative as notificações para que você nunca perca outra história de justiça, karma e poder silencioso. Obrigado por ficar até o fim. Eu te vejo na próxima história. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para entregar lições significativas e inspiração ao nosso público. Obrigado por ouvir até o fim. Eu te vejo na próxima